Nos últimos tempos, muitos indivíduos espiritualmente despertos têm enfrentado desafios imensos, e o que parecia ser uma jornada de crescimento interior está se tornando uma batalha constante contra a exaustão, insegurança e confusão. Se você tem se sentido desconectado, drenado ou até duvidando de sua própria caminhada espiritual, saiba que você não está sozinho. Algo profundo está acontecendo, e talvez a resposta seja muito mais complexa do que imaginamos. Vamos explorar esse fenômeno crescente, que muitos têm chamado de espiritualidade frágil, e entender como práticas espirituais que deveriam nos proteger podem, na verdade, estar nos enfraquecendo. O paradoxo da proteção, quando a espiritualidade se torna uma prisão. A espiritualidade moderna tem promovido intensamente a ideia de proteção energética. A mensagem é clara: devemos nos proteger de energias negativas, criar barreiras espirituais impenetráveis e blindar nossa energia contra qualquer tipo de vibração baixa. Isso soa absolutamente lógico e intuitivo para muitos de nós, especialmente aqueles que têm sensibilidades mais elevadas ou que se identificam como empatas. Contudo, há um grande risco nesse pensamento, a linha tênue entre proteger-se e criar uma prisão energética. Imagine que você está construindo muros impenetráveis ao redor de sua alma, afastando-se de pessoas, situações e até mesmo de emoções que podem parecer desafiadoras. Ao fazer isso, você acaba isolando-se do mundo e, paradoxalmente, enfraquecendo sua energia vital. A verdade é que, ao construir muros espirituais rígidos, você se priva da oportunidade de crescer e se fortalecer através das dificuldades. Em vez de resistir à vida, precisamos aprender a nos relacionar com ela de maneira mais fluida, permitindo que nossa luz cresça e se amplifique em meio às adversidades. Quando evitar se torna um limite, o exemplo de Jesus e a força espiritual. A verdadeira força espiritual não vem da fuga ou da resistência, mas da capacidade de estar profundamente enraizado em nossa própria luz, capaz de transformar as energias ao nosso redor. Um exemplo poderoso disso pode ser encontrado na figura de Jesus, que, mesmo convivendo com os marginalizados e os rejeitados da sociedade, não temeu perder sua energia. Ele demonstrou que quando estamos conectados com nossa essência, nossa luz é capaz de elevar as energias ao nosso redor, sem o esforço de proteger-se constantemente. Em vez de criar barreiras, precisamos aprender a desenvolver uma força interior tão sólida que possamos nos conectar com o mundo sem temer perder nossa vitalidade. É sobre ser capaz de se relacionar com os outros sem se deixar consumir por suas energias, mantendo nossa autenticidade e nossa paz interior. Isso não significa ser vulnerável a relacionamentos que drenam nossa energia, mas sim estar ciente da nossa própria força e capacidade de transitar pelas situações desafiadoras com confiança e resiliência. A espiritualidade frágil e o perigo do espiritualismo de superfície. Outro grande problema no mundo espiritual moderno é o fenômeno conhecido como espiritualidade frágil. Trata-se de um estado em que as pessoas buscam soluções fáceis, mantras vazios ou práticas superficiais para evitar lidar com suas sombras ou com as dificuldades emocionais da vida. Frases como eleve sua vibração ou tudo acontece por uma razão podem parecer reconfortantes, mas, se usadas como um substituto para o trabalho interno profundo, podem ser extremamente prejudiciais. Tomemos, por exemplo, uma pessoa que está passando por uma depressão profunda. Em vez de procurar ajuda profissional ou dar espaço para a dor e o luto, ela é incentivada a elevar sua vibração ou pensar positivo. Esse tipo de abordagem, além de não ajudar, pode criar uma camada de culpa e vergonha, fazendo com que a pessoa se sinta como se estivesse falhando espiritualmente por não conseguir se livrar de seus sentimentos negativos. Essa é a essência do bypass espiritual, que ignora as realidades humanas e evita a confrontação necessária com nossas emoções mais profundas. Além disso, conceitos como tudo acontece por uma razão ou você cria sua própria realidade podem ser usados para evitar lidar com o sofrimento real.
Em vez de permitir que as pessoas sintam e processem a dor de uma perda ou de uma situação difícil, essas frases oferecem uma solução simplista que não promove cura genuína. O verdadeiro trabalho espiritual não é sobre fugir da dor ou das dificuldades, mas sim sobre aprender a transitar por elas com graça e integridade, reconhecendo o papel das emoções difíceis no nosso crescimento e evolução. A espiritualidade performática, o perigo das redes sociais. Em nossa era digital, a espiritualidade foi transformada em uma performance. As redes sociais desempenham um papel fundamental nesse fenômeno, criando uma cultura onde a espiritualidade se tornou uma vitrine de perfeição. Meditações fotogênicas, poses em roupas de yoga de marcas caras e citações inspiradoras fazem parte do conteúdo que compartilhamos. Mas o que está faltando nesse conteúdo cuidadosamente curado? A verdade crua e imperfeita da espiritualidade real, as noites escuras da alma, os momentos de dúvida e os desafios internos, raramente aparecem nas redes sociais. A busca pela aprovação externa e pela validação através de curtidas e compartilhamentos pode nos afastar da autenticidade espiritual. Em vez de focar na transformação interior, muitos acabam se tornando mais preocupados com a imagem externa de sua jornada espiritual. O real desafio da espiritualidade não é mostrar ao mundo quão iluminados estamos, mas sim encarar os momentos difíceis e as dúvidas com coragem. A verdadeira transformação ocorre nos bastidores, nas horas silenciosas de introspecção, quando estamos sozinhos com nossas próprias questões existenciais. Por isso, é vital que nos reconectemos com o nosso propósito genuíno, sem a necessidade de validação externa. A conexão social e a espiritualidade coletiva. Uma das verdades mais profundas que os antigos mestres espirituais entenderam é a interconexão de todos os seres. No budismo, por exemplo, encontramos o voto do Bodhisattva, em que a pessoa se compromete a adiar sua própria iluminação até que todos os seres atinjam a iluminação. Isso revela uma dedicação profunda ao bem-estar coletivo, algo que é fundamental para uma espiritualidade resiliente e robusta. Modernamente, a ciência também vem confirmando o que os mestres espirituais sabiam intuitivamente. Estudos de neurociência mostram que as conexões sociais autênticas e significativas não apenas melhoram nosso bem-estar emocional, mas também fortalecem nossas redes neurais. Quando nos conectamos genuinamente com os outros, nossas mentes se sincronizam, e isso fortalece a nossa capacidade de crescer emocional e espiritualmente. Portanto, uma das chaves para uma espiritualidade resiliente é o compromisso com o bem-estar coletivo e a disposição para enfrentar juntos as dificuldades, em vez de se isolar ou se distanciar. Para aqueles que se reconhecem em alguns dos sinais de uma espiritualidade frágil, o primeiro passo é a conscientização. O autoconhecimento é a base para a transformação. A verdadeira espiritualidade não é sobre evitar as dificuldades ou se isolar do mundo, mas sobre aprender a manter nossa conexão espiritual enquanto nos engajamos de maneira autêntica e poderosa com a vida. Cultivar uma espiritualidade resiliente envolve ter a coragem de confrontar nossas sombras, abraçar as dificuldades da vida e encontrar forças nas adversidades. Não se trata de criar muros ou barreiras, mas de desenvolver a força interna necessária para atravessar as tempestades da vida sem perder a nossa essência. Ao fazermos isso, podemos criar um caminho mais autêntico, genuíno e transformador, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Em um mundo onde a espiritualidade tem se tornado uma marca e uma performance, é crucial lembrar que o verdadeiro caminho espiritual é aquele que nos leva à autenticidade, ao serviço coletivo e à capacidade de transformar tanto nossas vidas quanto as vidas daqueles ao nosso redor. É hora de abandonar as armadilhas da espiritualidade frágil e construir um caminho de força, coragem e conexão verdadeira. Gratidão. Namastê.